Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Estamos estudando a série sobre o Santuário Celestial, Coluna de Nossa Fé, e nós já alcançamos então a lição de número 14, o Tribunal Celeste. Ao meu lado está a irmã Mona Lisa, irmã em Cristo Jesus, e nós vamos passar então para o andamento desta lição. Olá, sejam bem-vindos. Fiz a leitura do verso alto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então vamos para a primeira pergunta. Qual é a norma pela qual todos serão julgados? Estarão presentes em pessoa no tribunal? Isso, nós vamos ver aqui na nota, já respondendo a primeira pergunta, que essa norma é a lei de Deus e não estarão presentes em pessoas no tribunal, né? Nós não estaremos. A nota diz assim, do livro Cristo em seu Santuário, página 18, está também em primeiro comentário bíblico, página 1109. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo, diz o sábio. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Eclesiastes 12, 13 e 14. O apóstolo Tiago admoesta seus irmãos: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, está em Tiago 2:12. Os que no juízo forem havidos por dignos terão parte na ressurreição dos justos, disse Jesus. Os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 e 36. E novamente ele declara que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. João 5, 29. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo, no qual são havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal, em que seus registros são examinados e decidido o seu caso. Eu vos admoesto, não coloquei a vossa influência contra os mandamentos de Deus. A lei é tal como Jeová a escreveu no templo do céu. O homem pode pisar sobre sua cópia aqui na terra, mas o original está guardado na arca de Deus no céu. E sobre a cobertura desta arca, logo abaixo da lei, está o propiciatório. Jesus permanece justo ali perante a arca para mediar em favor do homem. Um texto belíssimo, nos trazendo várias informações acerca da lei de Deus, o quanto ela é justa e ela é a norma para o nosso caráter, nossa vida. Aqui achei interessante essa parte que o homem pode pisar na sua cópia aqui na terra, mas a do céu está guardada dentro do propiciatório. Então, essa lei é eterna, nós seremos julgados por ela. E nessa parte também, como já foi dito e confirmado aqui na nota, ele vai tomar esses casos nesse juízo e os que estão sendo julgados então não estarão presentes, apenas suas ações estarão ali, né? A gente vai ver mais detalhes no decorrer também da lição.
Segunda pergunta, portanto, o que deve acontecer antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões celestiais? Então vamos ler a nota. Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-aventurados, seu caso deverá ser investigado e seu caráter e ações deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados conforme tiveram sido as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte. Notai as palavras de Paulo: tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu a certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17:31. Aqui o apóstolo terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para o juízo do mundo. Judas se refere ao mesmo tempo aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E cita ainda as palavras de Enoque: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 6, 14 e 15. João declara ter visto os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Se, porém, os mortos já estão gozando a bem-aventurança celestial, ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade há de um juízo futuro? Os ensinos da palavra de Deus acerca destes importantes pontos não são obscuros nem contraditórios. Podem ser compreendidos pela mente comum. Mas que espírito imparcial pode ver sabedoria ou justiça na teoria corrente? Receberão os justos, depois da investigação de seu caso no juízo, este elogio? Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Quando eles estiveram morando em sua presença, talvez durante longos séculos, são os ímpios convocados do lugar do tormento para receberem essa sentença do juiz de toda a terra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Ó, sarcasmo solene, vergonhoso obstáculo à sabedoria e justiça de Deus. Então aqui a gente entende, né, que o caso de cada um vai ser investigado, né? O seu caráter, as suas ações, né, deverá passar, né, em revista perante Deus, né? Isso que vai acontecer, né, antes de poder entrar nas mansões celestiais. Ninguém vai entrar ali sem passar por essa revista. E é importante a gente ressaltar que nós somos salvos, sim, pela graça, mediante o sangue de Cristo, mas nós somos julgados pelas obras. Nosso julgamento será baseado em nossas obras, tanto as que nós fizemos, como também as que deixamos de fazer. Deus vai considerar tudo isso. E a gente vê uma contradição, aparentemente, aqui nos textos, onde alguns podem usar de maneira equivocada, colocando esse texto aqui de Apocalipse 20, 12, onde João declara ter visto os mortos diante do trono. E aqui vem a explicação, né? Se esses mortos já estão aproveitando, né, vivendo essa bem-aventurança celestial, ou eles já estão recebendo o castigo ali no inferno, qual seria a necessidade de passar por esse julgamento? O julgamento é exatamente para dar o destino da pessoa. Isso. Então a gente vê que não tem muita lógica isso, né? E o Senhor deixou bem claro, né, no espírito de profecia sobre essa parte também. E a questão também dos mortos, a gente sabe que o que vai estar diante de Deus é a vida deles, é esse relatório, e não a pessoa em si ali presente. Terceira pergunta. Sendo assim, até quando os mortos permanecerão em estado inconsciente, como se dará a retomada de consciência?
Grande Conflito, página 549, nos diz: em parte alguma das Escrituras Sagradas se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios ao seu castigo. Os patriarcas e profetas não fizeram tal afirmativa. Cristo e seus apóstolos não fizeram sugestão alguma a este respeito. A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição, 1 Tessalonicenses 4,14, Jó 14, de 10 a 12. No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, Eclesiastes 12,6, perecem os pensamentos dos homens. Os que descem à sepultura estão em silêncio, não mais sabem de coisa alguma do que faz debaixo do sol. Jó 14, 21. Bendito descanso para o justo cansado. Seja longo ou breve o tempo, não é para ele senão um momento. Dormem e são despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 52, 54. Ao serem eles chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte. O último pensamento que estavam a cair sobre o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Um texto muito explicativo já, falando do estado inconsciente, então dos mortos durante todo esse período, e que vão realmente se despertar quando for chamado desse sono profundo. É aí então que se dará a retomada de consciência. Eles vão parar no ponto em que eles vão despertar, né? Vão relembrar daquele ponto em que realmente pararam. Onde foi interrompido a sua vida através da morte, vai como uma linha então, relembrando esses últimos momentos e retomando os pensamentos que foram ali interrompidos, né? Muito interessante. Quarta pergunta: quem comparece no Tribunal Celeste como nosso advogado? Jesus aparecerá como seu advogado, a fim de pleitar em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Hebreus, capítulo 9, 24 e capítulo 7, 25. Então, compreendemos aqui que aquele que aparece como nosso advogado é Jesus, né? Que está a pleitar por nós, né? A nosso favor. Jesus, então, desenvolvendo vários papéis, como o cordeiro, a vítima que sofre pelos pecados, o sumo sacerdote, nosso advogado, rei dos reis. Então, ele tem várias funções nesse papel, né, nesse plano da redenção. Quinta pergunta: o que acontece ao abrirem seus livros? O que é examinado diante de Deus? Texto aqui de Grande Conflito 483 e depois também na meditação Exaltai-o, página 327. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nome e rejeitam-se nome.
Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, 33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade de todas as suas justiças que tem feito, não se fará memória. Ezequiel 18, 24. Os nomes de todos os que uma vez entregaram a Deus são escritos no livro da vida e seu caráter está agora sendo examinado diante dele. Anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Eles observam o desenvolvimento do caráter nos que vivem agora para ver se os seus nomes podem ser retidos no livro da vida. É-nos concedido um tempo de graça para lavarmos e alvejarmos as vestes do caráter no sangue do Cordeiro. Quem está fazendo essa obra? Quem está separando do pecado e egoísmo? Os nomes de quem não serão apagados do livro da vida? Só os nomes dos que amaram a Deus com todas as faculdades do seu ser e o próximo como a si mesmo. Muito interessante aqui o que vai acontecendo ao abrir esses livros. A vida então é passada em revista ali diante de Deus. Essa investigação, cada caso, Deus avaliando então as oportunidades e vendo realmente o que a gente fez com o nosso tempo, né? Com todos os talentos que Deus concedeu a nós aqui. E é interessante a menção dos que entregaram a sua vida a Deus, se entregaram a Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Eles vão ser, então, passando por esses exames primeiramente. Sexta pergunta, temos 3 tópicos aqui. A. Quais pecados não serão perdoados e nem apagados dos livros? B. Quem faz o relatório? E C. O que eles estão relatando? Vamos ler o texto de Provérbios 28, 13 a 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem inconstante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Uma das razões aqui, então, de a pessoa não prosperar é se ela não confessar e deixar os pecados. Porque aqueles que faz isso alcançará a misericórdia, né? Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados, nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado ou encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderão alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras não são suficientes para velar do conhecimento do eterno pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Então, aqui confirma novamente o que falou também nos versos bíblicos, que os pecados que não vão ser perdoados e nem apagados são aqueles que não
teve arrependimento, não foram confessados e abandonados. Aqui, respondendo a segunda parte da pergunta, a gente compreende aqui que os anjos estão fazendo esse relatório, marcando tudo os nossos atos, as nossas obras, nossos pensamentos. E a nota deixa bem claro aqui que não tem nada que nós ocultemos aos olhos de Deus, não escapa nada, não é a noite, não é um engano, né? Não é nenhum disfarce, tudo fica patente aos olhos de Deus. Então aqui na terceira parte que fala, eles estão relatando, são todas as nossas ações, aquilo que sai fora do que Deus requer, né, de nós. E a sétima pergunta, como Jesus intercede junto ao Pai em favor dos remanescentes? Então, vamos ler 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Hebreus, capítulo 9, 23 ao 26. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, aqui em João, nós vemos a confirmação mais uma vez sobre que Jesus é o nosso advogado, né? Que pleiteia o nosso favor, e Hebreus fala sobre a intercessão de Cristo, né? Assim como a gente falou nos textos anteriores, né? O texto de Primeiros Escritos, página 38. Uma visão, então, de Ellen White aqui. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com a voz profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. É maravilhoso ver esse papel intercessório aqui de Jesus, oferecendo o seu sangue, né, em favor dos seus filhos. E é interessante ver que ele estava vestido com as trajes sacerdotais e ele, olhando compassivamente então para esse povo remanescente, ele exclama isso, né? Por amor do meu sangue. Segure um pouco mais, espere que ela vê essa terra sendo segurada também pelos anjos. A gente vê que a gente vive numa época de grande turbulência moral, né? Grande apostasia. Deus tem segurado muito esse mundo. Nem cientificamente esse mundo vai muito longe, nem os próprios cientistas conseguem garantir uma vida longa ao planeta Terra, de tão defasado que está o nosso planeta, né? Quanto os homens têm destruído tanto a natureza, exatamente por transgredir as leis de Deus. Tudo está virando um grande caos. E as coisas vão, infelizmente, a tendência é a piorar na questão de guerras, de grandes contendas ainda que virão.
E Deus tem segurado tudo isso até que os seus servos sejam selados na fronte. Então, por conta desse selamento ainda, Deus tem poupado esse planeta, tem nos dado essa oportunidade de aceitarmos essa intercessão feita ao nosso favor. Muitas vezes a gente pensa assim, por que Jesus não vem logo, né? Acaba logo, mas será que nós estamos sendo selados então para a vida eterna? Ou nós estaremos do lado errado? Deus ainda tem intercedido e oferecido essa misericórdia para que nós possamos decidir pelo caminho certo, para nós recebermos o selo de Deus em nossa fronte. Oitava pergunta, também dividida em 3 tópicos. O A. O que fará Jesus ao contemplar a obra final da expiação? B. Quem representa o bode emissário? E C. Por quanto tempo ficará Satanás nesta terra? Apocalipse 20, verso 1 ao 3, diz: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Muito interessante essa parte aqui do texto bíblico, já confirmando o tempo em que Satanás vai ficar preso nessa terra, que será durante 1000 anos. E Hebreus 9, 27 até o 28 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Texto aqui então deixando claro que depois de morrer o homem, está o que reservado a ele? Vem o juízo. E Cristo também, morrendo para intercessão de cada um de nós, vai depois dar a salvação àqueles que o aguardam. Então, tudo um fato sucedendo ao outro. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação. Hebreus, capítulo 9, verso 28. A fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. Levítico, capítulo 16, verso 22. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Então, assim que Jesus terminar esse trabalho de expiação, vai ser feito como era feito lá pelo sumo sacerdote, que a gente viu aqui no livro de Levítico. Jesus vai passar todos esses pecados sobre o bode emissário. E esse bode emissário, que já completando a segunda parte da pergunta, representa Satanás, que vai levar os pecados daqueles que foram passados por julgamento em Jesus e foram retirados seus pecados, apagados suas transgressões. Satanás vai ter que levar sobre si esses pecados. E aqui, confirmando já que a nossa irmã Regiane falou sobre o tempo que Satanás ficará, ela confirmou com o texto bíblico, ele ficará por 1000 anos preso aqui na Terra. Isso, e é importante
nessa questão do bode, como já foi falado, é os pecados do povo de Deus que ele vai carregar, aqueles pecados arrependidos, vai cair sobre a cabeça desse bode para ele carregar as nossas culpas, as nossas transgressões. Mas antes de ser passado para a cabeça do bode, nós temos que passar pelo sangue de Cristo. Olha que interessante, nos arrepender dos pecados, confessar Cristo, limpar os nossos pecados com o seu sangue. E esses pecados, então, por último, é feita aquela obra onde o povo ficava expectante lá no tempo do tabernáculo, né? O povo de Israel ficava mais aliviado, digamos assim, quando era realmente colocado os pecados ali sobre o bode emissário e levado o bode embora, já representando o perdão do pecado. Pergunta número 9. O que acontecerá a Satanás, a seus anjos maus e aos ímpios depois do milênio? Então, vamos ler em Apocalipse 20, versos 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui o verso bíblico nos mostra, né, o que irá acontecer, né, com Satanás e seus anjos, que ele será, né, solto, né, depois do milênio. Fala aqui que ele, né, vai tentar atacar, né, a cidade de Deus, mas por fim será vencido. Irmão, a última peleja ainda com os seus líderes. E olha, se não fosse contra Deus, ia ser uma guerra Grande, né? grande, porque vai estar ele e os maiores guerrilheiros da história. Imagina, homens de grande talento, né, para formulação de bombas, de tantas coisas para tentar destruir com todos os seus artefatos ali, mas essa guerra é contra o dono do universo, o criador de tudo, então não tem nem chance. Vamos à leitura da nota, Patriarcas e Profetas 358. Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo, da contaminação do pecado, encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Assim, no cerimonial típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Em tais condições, no ministério do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o seu lugar, ensinavam-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo, e uma vez ao ano em sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a final purificação do universo de pecados e pecadores. Grande conflito, página 673. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios capítulo 11, verso 31. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, verso 1. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou.
Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça. E o céu e a terra, contemplando-o, declaram a justiça de Jeová. Enquanto a terra está envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Apocalipse 26. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo. Salmo 34:11. Vimos um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno ao arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Grande conflito 674. Uma nota muito explicativa desses acontecimentos que nós devemos atentar a cada tópico aqui exposto, onde a gente vê o destino final dos ímpios e de Satanás, Satanás como originador do pecado, né, pagando o preço de toda a maldade que ele trouxe, e os seus anjos também, que tiveram a péssima escolha de deixar as cortes celestiais para seguir ele. Vai ficar provado, já ficou provado, né, diante dos anjos, diante do mundo, dos mundos, a maldição que foi trazida. E essa sentença vai ser a sentença final realmente, que eu acho que os seres celestiais que não aderiram a isso ficaram aguardando para ver o mal se extinguir completamente. Os que também forem salvos vão poder ter essa segurança agora de viver num mundo que não tem mais um tentador, não tem mais pecado nem sofrimento. E eles vão receber esse castigo conforme as suas obras também. A gente vê, uns serão como a palha, o outro vão demorar mais nesse sofrimento. E tudo então será purificado pelo fogo, que diz. Essa terra, para receber a Nova Jerusalém, o nosso planeta, onde nós vamos habitar, eu digo nós com a esperança de fazer parte, né, dos redimidos, mas essa terra em que os salvos então vão habitar, que será o planeta Terra, será um lugar antes disso purificado pelo fogo, removido de toda essa maldade, para então receber a Nova Jerusalém e os seus habitantes agora podendo ter uma vida de paz e segurança. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, muitas vezes, eu penso que com toda a maldade, com toda a tristeza, com toda a dor que tem nesse mundo, muitas vezes a gente não quer se desvencilhar dele. A gente vive um dia após o outro como fosse uma vida que nunca fosse um dia interrompida. Mas a gente sabe que um dia vai ter fim. Muitas vezes a gente fica triste em saber que as coisas daqui vai ter o fim. Agora você imagina viver num lugar que não vai ter tristeza, não vai ter dor, e nós vamos poder ter a nossa casa, poder ter a nossa plantação, poder ter contato com as coisas que gostamos sem ter nenhum tipo de problema. Não vai ter nenhum empecilho. Não vai ter nada do que Satanás coloque ali para tirar o brilho, tirar o encanto daquele lugar. Então que nós possamos, com todas as nossas forças, buscar estar nessa cidade santa, buscar morar neste lugar que está prometido àqueles que passarem e forem aprovados nesse tribunal celestial. Que possamos ter o nosso nome aprovado e estarmos ao lado de Cristo por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo e nossa oração.
E eu agradeço muito pela oportunidade a mim concedida e eu passo agora as palavras para a irmã Mona Lisa para despedirmos. Como a irmã disse, né? Vai ser algo maravilhoso, né? Não tem palavras assim para a gente imaginar. Depois de tantas lutas, ainda a irmã White ainda nos diz que vamos falar que passamos por poucas coisas, pelo tanto que vamos receber, né? Que possamos assim ser firmes e fiéis para nós podermos receber esse galardão, né? Essa alegria de um dia estar com Jesus. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.